O que acontece quando o dono de um banco gigante, admite para a Polícia Federal que todo o seu modelo de negócio era basicamente uma aposta na rede de segurança do sistema? É, uma confissão no mínimo surpreendente, né? Totalmente. Hoje a gente vai mergulhar na história de um jogo de gato e rato que custou, olha, 41 bilhões de reais. De um lado, o Banco Master, com um plano super audacioso para crescer a qualquer custo. E usando a garantia de todo o sistema como motor para isso. Exatamente. E do outro lado, os reguladores que perceberam o risco e, bom, mudaram as regras no meio do jogo. A nossa fonte aqui é uma matéria do G1, que teve acesso exclusivo à transcrição do depoimento do Daniel Vorcaro, o dono do banco, depois da liquidação em novembro de 2025. E a nossa missão aqui é tentar entender as peças desse xadrez. Isso. Que estratégia era essa, afinal? Qual era o papel do Fundo Garantidor de Créditos, o FGC, nisso tudo? E o que a queda do Master revela sobre as rachaduras do nosso sistema bancário? E é fundamental, assim, entender a escala do que a gente está falando. Não é só mais um banco pequeno que quebrou, sabe? Não mesmo. A fonte que a gente está analisando é muito clara. O pagamento aos investidores pelo FGC vai ser o maior da história, tipo 41 bilhões de reais. É um valor impressionante. Não é um valor que acende um alerta, é um valor que soa um alarme ensurdecedor para todo o mercado. Exato, um alarme de 41 bilhões. Então vamos direto para o epicentro da história. A confissão do Vorcaro para a PF de que, e eu vou citar, o plano de negócio do Master era 100% baseado no FGC. É. Quando eu li isso, a primeira coisa que me veio à cabeça foi como é possível você construir uma empresa, um banco inteiro em cima de um seguro? É tipo construir uma casa em cima daquela lona dos bombeiros, sabe? Esperando que ela te segure se o chão ceder. A sua analogia é perfeita. E o que é fascinante é a honestidade quase brutal dessa admissão. O FGC, o Fundo Garantidor de Créditos, é uma entidade privada, né, mantida com o dinheiro dos próprios bancos. Certo. E funciona exatamente como um seguro. Se um banco quebra, ele garante a devolução de até R$250 mil por CPF. O objetivo é dar confiança e estabilidade para o sistema. Proteger o pequeno investidor, imagino. Exatamente, proteger o pequeno investidor de um colapso. Ele foi desenhado para ser uma rede de segurança, um paraquedas. Ele não foi feito para ser o avião inteiro. Ou seja, o Master operava com a certeza de que, se o avião caísse, os passageiros tinham o paraquedas e, então, tudo bem fazer umas manobras arriscadas. Precisamente. E isso cria um perigo enorme que os economistas chamam de risco moral. A garantia que existe para proteger acaba incentivando um comportamento de risco excessivo. Porque o investidor não está mais tão preocupado com o risco do banco, né? Isso. Se o investidor sabe que o dinheiro dele está seguro até aquele limite de 250 mil, o fator risco do banco perde importância. A única coisa que importa passa a ser... Qual banco paga mais? Exato. E o Master sabia disso. Eles exploraram essa lógica ao máximo para captar dinheiro. E aí que o motor deles começa a funcionar a todo vapor. A matéria fala que eles atraíam clientes com super taxas de juros em CDBs. A fonte até compara. Enquanto os bancos saudáveis ofereciam, 110%, talvez 120% do CDI, o Master ia muito, mas muito além. Era uma promessa de lucro que praticamente gritava bom demais para ser verdade. E no mercado financeiro, quando algo parece bom demais para ser verdade, geralmente é. Essas super taxas são um sinal clássico, um alerta piscando em neon, sabe? Sinaliza o quê? Desespero. Desespero por captação. Mostra que as portas de financiamento mais baratas, mais tradicionais, tipo empréstimos entre os próprios bancos, provavelmente se fecharam para eles. É um indicativo de risco altíssimo. Gigantesco. Mas que, por causa da garantia do FGC, muito investidor deve ter pensado, qual o problema? Se quebrar, eu recebo o meu dinheiro de volta. O que é uma loucura, né? Porque para pagar esse prêmio todo, essa super taxa, o banco não podia simplesmente investir em Tesouro Selic. De jeito nenhum. Eles precisavam de um motor muito mais potente e, imagino, muito mais perigoso para gerar esse lucro. Então a pergunta é, para onde foi essa montanha de dinheiro? E essa é a chave para entender o colapso. A resposta está numa palavra: iliquidez.
A fonte nos diz que a maior parte dos recursos foi aplicada em ativos considerados ilíquidos. Ilíquidos, ou seja, investimentos que você não consegue transformar em dinheiro vivo rápido. Exatamente. A matéria cita 2 exemplos. Precatórios, que são dívidas do governo que podem levar anos, às vezes décadas para serem pagas. Certo. E algo ainda mais nebuloso. Carteiras de crédito fabricadas. Essa expressão, carteiras fabricadas, isso soa muito, muito suspeito. O que isso quer dizer na prática? Eles estavam inventando empréstimos? Não exatamente inventando do nada, mas é quase isso. Fabricar uma carteira de crédito pode significar um monte de coisa perigosa. Por exemplo, pegar um monte de créditos de qualidade baixíssima, de devedores com pouca chance de pagar, e reempacotar de um jeito que pareçam mais seguros do que realmente são. Uma maquiagem. Uma maquiagem contábil de altíssimo risco. Ou até criar estruturas de crédito entre empresas do mesmo grupo só para inflar artificialmente os ativos do banco no papel. Então a gente tem um descasamento total. De um lado, o banco prometendo pagar juros altíssimos e devolver o dinheiro dos investidores a qualquer momento, o que exige dinheiro em caixa, liquidez. Exato. E do outro, os ativos do banco presos nesses papéis super difíceis de vender e de qualidade, no mínimo, duvidosa. É a clássica situação de ter uma mansão, mas não ter R$10 na carteira para comprar pão. Perfeito. O banco era, no papel, rico em ativos, mas não tinha dinheiro vivo para as contas do dia a dia. E isso nos leva direto ao problema central que o Banco Central apontou e que o próprio Vorkaro teve que admitir. Uma crise de liquidez. Faltava dinheiro para honrar os compromissos. Só que a defesa dele, segundo a transcrição, foi de que a crise era só momentânea e não estrutural. Sim, ele tenta minimizar. Ele até se orgulha de ter cumprido com tudo até o dia anterior à liquidação. Mas essa visão é completamente oposta à do Banco Central. O regulador não falou em problema momentâneo, falou em graves violações às normas do sistema financeiro. São duas narrativas que não se encaixam. E a do regulador é a que importa, né? A visão do Banco Central foi muito mais severa, indicando que não era um soluço no caixa, mas sim falhas profundas no próprio modelo de negócio. Era algo estrutural. Na visão deles, a situação era insustentável. Espera aí, mas no depoimento, o Vorkaro não assume essa culpa. Ele aponta o dedo para o outro lado. Ele culpou as mudanças em regras sobre o FGC e até sugeriu que houve pressão de outros bancos. Isso é quase, um piloto de corrida culpando o guarda-rede pelo acidente. Como assim? E essa é a parte mais interessante do jogo de gato e rato. O gato, no caso o regulador, percebeu a velocidade perigosa do rato e decidiu, mudar o traçado da pista. A matéria explica que em agosto de 2025, o Conselho Monetário Nacional aprovou um novo pacote de regras que o mercado inteiro interpretou como uma lei anti-master. Foram 3 mudanças cirúrgicas. Então, pera um pouco. A gente está falando de uma mudança de regras que, na prática, foi uma bala de prata contra o modelo de negócio do master? Exatamente. É quase como se o regulador tivesse desenhado a nova regra com o nome e o sobrenome do banco em mente. Foi bem isso. O que levanta uma questão fascinante sobre regulação, né? O regulador deve ser um árbitro neutro ou um participante ativo que identifica e neutraliza um risco específico? E, nesse caso, eles foram bem ativos. Cirúrgicos. A primeira medida foi basicamente dizer: se você quer brincar com fogo, o seguro vai ficar mais caro. E como eles fizeram isso? Dobraram a contribuição extra que os bancos mais arriscados pagam ao FGC. A taxa para eles passou de 0,01% para 0,02%. Ou seja, o custo de ser agressivo aumentou. Um recado direto no bolso. Certo. E não parou aí. Eles também mexeram em quando essa cobrança extra começava. Ok, qual foi a segunda mudança? Eles anteciparam o gatilho. Antes, o banco pagava essa taxa maior quando os depósitos cobertos atingiam 75% de um limite interno. Com as novas regras, essa cobrança passou a ser acionada bem mais cedo, ao atingir só 60%. Entendi. O alarme de incêndio passou a tocar com menos fumaça. Exatamente. O sistema passou a identificar o risco e a cobrar por ele muito mais rápido, dando menos tempo para o banco crescer de forma descontrolada. E a terceira medida?
imagino que tenha sido a mais dura. Foi o checkmate. A terceira mudança atacou um motor de lucros do banco. A nova regra determinou que quando os recursos captados por um banco ultrapassassem em mais de 10 vezes o seu patrimônio, Que é bastante coisa. todo o dinheiro extra ou excedente teria que ser obrigatoriamente investido em títulos públicos federais. Que são os investimentos mais seguros do Brasil, mas que rendem muito menos. Exatamente. Isso limitou drasticamente a capacidade do banco de aplicar aquela montanha de dinheiro nos ativos de alto risco e alto retorno, como os precatórios e as tais carteiras fabricadas. E sem esse retorno, O banco não tinha como pagar as supertaxas que prometia. O modelo de negócio deles foi efetivamente desmontado pela regulação. mas se colocando no lugar do Vorcaro por um segundo, a defesa dele de que houve pressão de outros bancos começa a fazer um pouco de sentido, não? Como um argumento de defesa, sim. Ele poderia argumentar que os grandes bancos, incomodados com o concorrente que oferecia taxas melhores, usaram sua influência para pressionar o regulador a criar uma regra que só prejudicava o Meister. É uma linha de defesa compreensível do ponto de vista dele, e a fonte cita essa alegação. No entanto, do ponto de vista do sistema, o argumento do regulador é que o risco que o Meister representava não era só para si mesmo. Certo, era um risco sistêmico. Exato. Um colapso descontrolado poderia abalar a confiança em outros bancos médios. E, no limite, o custo do resgate, os 41 bilhões de reais, seria socializado entre todos os outros bancos que contribuem para o FGC. O regulador agiu para proteger a floresta, mesmo que para isso precisasse podar uma árvore que estava crescendo de forma perigosa. Uma árvore que, segundo a fonte, já mostrava sinais de que ia cair. A matéria menciona que já em março de 2025, meses antes das novas regras, teve uma tentativa frustrada de vender o banco para o BRB, o Banco de Brasília. Sim, isso é um sinal importante. Sugere que a crise de liquidez já estava batendo na porta, né? Sim, os problemas eram anteriores às novas regras. As regras, na verdade, só aceleraram um desfecho que parecia cada vez mais inevitável. O modelo 100% baseado no FGC era insustentável por natureza. Quando o regulador tirou a muleta, ele desabou. E no meio desse desabamento estavam centenas de milhares de investidores. A matéria traz os números do resgate e são de cair o queixo. São valores enormes. O FGC vai desembolsar 41 bilhões de reais. Na época da reportagem, cerca de 600 mil credores já tinham solicitado a garantia de até 250 mil reais. A rede de segurança foi testada no seu limite absoluto. É o maior teste da história de 30 anos do FGC. Ele já lidou com umas 40 quebras antes, mas nenhuma chegou nem perto dessa magnitude. É a prova de fogo para o sistema. E o Vorcaro ainda tentou se salvar. Sim, no depoimento, ele alega ter colocado quase 6 bilhões do próprio patrimônio para tentar salvar o banco. Um esforço notável, mas que se mostrou uma gota d'água diante do tamanho do problema. Então, vamos juntar as peças. A gente tem um banco que cria um modelo de negócio explicitamente baseado na existência de um seguro, o que o incentivou a tomar riscos gigantescos. Ele capta bilhões prometendo lucros irreais, investe esse dinheiro em ativos complicados, de venda difícil, e quando o regulador age para frear essa estratégia, todo o castelo de cartas vem abaixo. E deixa uma conta de 41 bilhões de reais para o sistema pagar. Exato. É a anatomia completa de uma crise bancária moderna em pequena escala. O caso do Banco Master vai virar um estudo de caso perfeito sobre o conceito de risco moral, de como uma garantia bem intencionada pode, paradoxalmente, gerar um comportamento imprudente. E mostra-se cabo de guerra, Perfeitamente. O cabo de guerra constante entre a inovação financeira, que às vezes é predatória, e a regulação, que está sempre correndo atrás para conter os novos riscos antes que eles se tornem sistêmicos. Fonte nos diz que o FGC já lidou com 40 casos, mas este é, de longe, o maior. Isso nos deixa com uma reflexão final, sabe? A quebra do Banco Master prova a força da nossa rede de segurança, já que os pequenos investidores estão sendo pagos e o sistema não entrou em pânico? Ou o contrário. Ou pelo contrário. Ela expõe uma falha grave ao mostrar que uma instituição pode usar as regras para crescer a um tamanho perigoso, quase chantageando o sistema com o seu próprio tamanho. E talvez a pergunta mais importante:
qual o custo real disso para todos os outros bancos, os que jogam segundo as regras e que, no fim das contas, são quem financiam o FGC e pagam a conta dessa festa.